Graça e paz, amados, pastor José Henrique, aqui novamente, e eu quero novamente compartilhar com os irmãos uma pérola do reino. E eu quero ler com os irmãos a palavra que está no livro de Jeremias, profeta Jeremias. Nós vamos ler do Jeremias 18, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Diz a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O profeta Jeremias, ele profetizava para a tribo de Judá, e o povo estava oscilando entre o bem e o mal, entre fazer o bem e entre fazer o mal. Eles tinham se esquecido que eles eram barro, eram vasos, e que Deus era o oleiro. E o capítulo 18 de Jeremias, ele fala muito sobre isso. Eles estavam agindo conforme o próprio coração. Eram vasos rachados. E o que acontece quando alguma coisa está rachada? O que está dentro vaza e o que está fora pode entrar. Não é assim? E é o que estava acontecendo com aquele povo. Eles estavam perdendo a essência, perdendo a presença de Deus e sendo preenchido pelas coisas do mundo. Infelizmente, isso acontece nos dias de hoje. Tem pessoas que eram intactas e de uma forma, de uma maneira ou outra, se deixaram rachar por uma razão ou outra. E começaram a perder a presença de Deus e começaram a se encher com as coisas do mundo. Amados, eu não sei como você se encontra nesse dia. Não sei se você está com alguma rachadura, mas a palavra que eu tenho para cada um de nós é que nós devemos ter cuidado de não ter rachaduras. Porque talvez em alguma área da sua vida que não está indo bem, porque tem uma rachadura. Mas acredite, Cristo é poderoso o suficiente para resolver essa situação, para te consertar. Amém? É interessante no texto que nós lemos, o oleiro ele não jogou o vaso fora. Ele não descartou. Ele pegou o vaso e refez conforme a sua vontade. No versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amados, Deus ele não desistiu de você. Ele não desistiu de nós. Mesmo que você mesmo tenha desistido de você, Deus não desistiu. Ele quer fazer um vaso novo. Talvez não do jeito que você queira, não do jeito que a gente quer, mas de acordo com a vontade soberana e absoluta dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Ainda que momentaneamente a gente não entenda, ou a gente não entenda de forma alguma, nós devemos confiar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ele quer sempre o que é melhor para cada um de nós. Amém? Apesar das nossas falhas, apesar da nossa pequenez, apesar das nossas transgressões, Deus não desistiu de nós. Mas como no livro de Eclesiastes diz, Eclesiastes 3,
há um tempo para tudo. E há um tempo para a graça de Deus agir aqui na terra, agir em nossas vidas. Mas também haverá um tempo da porta da graça se fechar. E quando a porta da graça se fechar, não haverá mais tempo de se consertar. Você está entendendo? Então, amados, deixe que o oleiro conserte você hoje, no que precisar ser consertado. Se tem alguma rachadura, coloca diante do Senhor. Ele é poderoso para refazer, para consertar. E é interessante que nós lemos que Deus ele não fez um remendo no vaso. Deus não é Deus de remendo. Ele é Deus de fazer algo novo. Amém? Deus ele não dá um jeitinho. Ele faz algo novo. Então deixa Deus trabalhar na sua vida. Ele quer te fazer um vaso novo, Ele quer te consertar. Essa rachadura que tem e que muitas vezes te incomoda. Talvez você não tenha força de consertá-la. Coloca nas mãos de Deus. Ele é poderoso o suficiente para consertar, para fazer um vaso novo. Amém? Antes de nós orarmos, eu quero trazer essa palavra para você. Se há alguma rachadura na sua vida, coloca nas mãos de Deus e deixa Ele consertar. Deixa Ele fazer um vaso novo. Amém? Amém ou não amém? Oremos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer pela Tua palavra. Que nós tenhamos esse entendimento, Pai, de que se há alguma rachadura em nossas vidas, que nós venhamos colocar nas Suas mãos e deixar o Senhor trabalhar, confiando na Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Manifeste o Teu poder e a Tua glória em nossas vidas. Que nós não venhamos perder tempo, Pai, de deixar rachaduras e rachaduras por mais tempo que deveriam estar. Que nós venhamos nos consertar perante o Senhor. Conserta nossas vidas naquilo que precisa ser consertado, Pai. Toma nas Tuas mãos. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Feche seus olhos e erga as suas mãos. Que a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Tenha um dia abençoado, abençoador, em nome de Jesus. Amém.